Fala galera, bem-vindo, pequeno investidor. É aqui que você aprende a construir os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você não saiba nada ainda sobre investimentos. Eu sou o Lucas e hoje eu quero te contar 4 dicas excelentes para você encontrar empresas que sejam boas e sustentáveis pagadoras de dividendos. Se você está aqui vendo esse vídeo comigo é porque você se interessa pelo tema dividendos, pelo tema proventos. Afinal de contas, são eles que te proporcionam não apenas depender do seu trabalho para ter um futuro financeiro melhor. Os dividendos, eles são parte do lucro de uma empresa que é pago aos acionistas, a quem é sócio. Então, imagina que ao momento que você tem ações de uma empresa e ela paga esse dividendo, essa parte do lucro, você passa a receber uma renda passiva que não depende do seu trabalho, não depende das suas horas trabalhadas ao longo do mês para poder receber aquele dinheiro. É literalmente fazer dinheiro enquanto você está dormindo. Essa é a beleza da renda passiva, esse é o poder da renda passiva. E lógico, você precisa ficar atento ao lucro que a empresa gera. Afinal de contas, como eu te falei, se os dividendos são parte do lucro de uma empresa, se a empresa não está gerando lucro, dificilmente você vai receber dividendos, e menos ainda um dividendo sustentável. Então é extremamente importante que você consiga encontrar essas boas empresas pagadoras, dividendos geradoras de lucro. Ah, Lucas, mas olha só, eu não invisto ainda, estou começando agora, eu tenho medo de investir na bolsa de valores. E aí, o que eu faço? Cara, primeiro ponto, tá? Muito importante. Você não precisa, presta atenção, você não precisa ser graduado em economia, ter feito um curso de matemática avançada, ser um investidor profissional, nada disso, para você ter bons e sustentáveis resultados no investimento em bolsa de valores. Agora, você precisa sim ter uma coisa. Você precisa ter um interesse e uma vontade genuína em querer construir um futuro financeiro melhor para você. Porque se você tiver esse interesse, essa vontade genuína, você vai conseguir entender as dicas e os melhores caminhos para você conseguir analisar de forma simples na hora de você fazer um investimento em uma ação, em um fundo imobiliário, qualquer que seja o investimento. Então, você tem essa vontade, você está afim de construir um futuro financeiro melhor para você, de mudar a sua situação financeira? Se você tiver pronto, esse já é o grande ponto de partida para você conseguir construir os seus dividendos, os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Tá bom? Então agora, a partir disso, eu vou te dar nesse vídeo aqui, nessa live de hoje, 4 dicas extremamente importantes que vão te ajudar a chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Bora lá? Tá pronto? Renda passiva, como eu te falei, é uma das formas mais eficazes de te levar à independência financeira. Imagina você ter renda suficiente para conseguir pagar todas as suas contas no final do mês. Renda essa que não depende do seu trabalho. Dessa forma, você não vai precisar literalmente ficar preocupado com os boletos que pingam no final do mês. E olha, se tem uma coisa que eu sei que chega todo mês, independente de qualquer coisa, é boleto. Pelo menos isso é o que acontece comigo. Aqui na minha casa chega boleto de luz, boleto de água, aluguel, condomínio, chega um monte de coisa para pagar. Isso que eu nem tenho filho. Se eu tivesse, com certeza ia ter, né? Quem sabe aí pagamento de escola, matrícula, material, de escola, uniforme, tem mais um monte de outros custos. Então, chega boleto. Imagina você não precisar ficar preocupado com nenhuma dessas contas, ou pelo menos não precisar ficar preocupado com a grande parte dessas contas que você precisa pagar. Esse é o poder da renda passiva. É aquele cara que vai conseguir, de fato, te dar tranquilidade financeira, que lá na frente vai conseguir te proporcionar uma aposentadoria digna e independente, para que você não fique aí dependendo dos seus familiares, filhos, parentes, amigos, para conseguir ter uma aposentadoria boa, para conseguir fazer as coisas que você precisa fazer e tem vontade de fazer. Então, fique atento. Construção de renda passiva é extremamente importante, tá bom? Para isso, você precisa conseguir encontrar boas empresas que sejam chamadas de empresas geradoras de renda, empresas que sejam aqueles ativos pagadores de dividendos. Podem ser ações e, inclusive, fundos imobiliários. Para você poder receber dividendos, a primeira coisa que você precisa encontrar é essas empresas que pagam proventos. Aquelas empresas que eu gosto de chamar de empresas vacas leiteiras, aquelas empresas boas pagadoras de dividendos. Primeira dica que eu quero te dar aqui a partir de agora, então, é que você precisa buscar, então, por essas empresas. E como que você vai identificar elas?
você vai buscar por empresas que paguem o chamado indicador de dividend yield acima de 6% ao ano. Dividend yield é o nome que a gente dá para aquele indicador, né, que mede quanto que a empresa pagou de dividendos, quanto que a empresa pagou de proventos, comparado ao preço que aquela ação está sendo negociada no momento. Vou te dar um exemplo prático aqui, hipotético, tá? Vamos imaginar que o preço de uma ação, né, que você pagou, aí o preço que uma ação está sendo negociada é de R$100 por ação. Fechou? Esse é só um exemplo, tá? E vamos imaginar que essa ação, nos últimos 12 meses, ela pagou R$10 de dividendos no seu bolso. Pingou aí 10 contos no seu banco, na sua conta corrente da corretora. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo de dividend yield? Nós vamos pegar esses R$10 que foram pagos de dividendos e vamos dividir pelo preço que a ação está sendo negociada hoje, que é o valor de R$100 no nosso exemplo. 10 dividido por 100 vai dar um resultado de 10%, né? Assim que a gente multiplica aqui percentualmente. Então, a gente vai falar que o dividend yield dessa empresa foi de 10% no último ano. É tão simples quanto isso. Quanto que a empresa pagou dividendo, dividido pelo preço que a ação está sendo negociada, vezes 100%, né, para você poder chegar no valor percentual. Isso vai dar o valor de quanto de dividend yield a empresa pagou. Quanto mais alto esse valor de dividend yield, quer dizer que maior foi o valor pago pela empresa em forma de proventos. Esse indicador ele é excelente para você conseguir identificar, então, se uma empresa paga bons dividendos ou dividendos baixos. E ainda para você comparar o dividendo de uma empresa com outra empresa, seja essa empresa do mesmo setor, concorrente, ou empresas de outros setores. Beleza? Quanto mais alto, então, o dividend yield, mais dinheiro você teria recebido em forma de dividendos versus o preço que a ação está sendo negociada. Para você ter uma ideia, no ano passado, a gente teve uma empresa, aí, a Petrobras, que chegou a pagar um dividend yield de mais de 50%. Quer dizer que se você tivesse investido aí R$100, você teria recebido no primeiro ano mais de R$50 só em dividendos. Cara, isso é fantástico, é um valor muito alto, mas é bem fora da curva. Estou te dando um exemplo aqui, estou pesando, né, nas tintas, estou carregando nas tintas aqui para você entender que existe de tempos em tempos, em algum momento pode acontecer algo muito fora da curva como esse. Mas não acha que esse é o normal. A grande maioria das empresas não chega nem perto de pagar 50% de dividend yield num único ano. Inclusive a própria Petrobras, a gente consegue, né, já fazer algumas previsões de que ela não vai mais pagar um dividend yield tão alto nesse ano aqui de 2023 e, quem sabe, também nos próximos anos. Então, realmente é fora da curva. Mas é importante que você entenda o conceito de dividend yield para que você consiga fazer o cálculo e identificar corretamente essas empresas boas pagadoras de dividendos. Eu quero te dar aqui uma referência, tá? Se você encontrar uma empresa que pagou pelo menos 6% de dividend yield no último ano, você já pode considerar essa empresa como uma boa empresa pagadora de dividendos. Beleza? Então, dividend yield dos últimos 12 meses maior do que 6%, vamos considerar como uma boa pagadora de dividendos. Para você ter uma ideia, a média de pagamento, né, a média de dividend yield da Bolsa de Valores aqui no Brasil é de 2,5%, fica ali entre 2% a 3%. Então, veja que não é qualquer empresa na Bolsa de Valores que você vai conseguir ter um dividend yield acima de 6%. Você vai precisar, sim, identificar quais são essas empresas, beleza? E as empresas boas pagadoras de dividendos acima de 6% é uma ótima referência. Passada a nossa dica número 1, vamos agora para a nossa dica número 2. A dica número 2 que eu quero te dar é que de nada adianta você encontrar uma empresa que pagou um bom dividend yield no último ano e depois essa empresa demorar mais 5 anos para pagar de novo, ou demorar 3 anos para pagar. Você precisa encontrar uma empresa que tenha um pagamento relativamente constante de dividendo, ou pelo menos, né, constante, melhor ainda se for constante e crescente. No mundo dos investimentos, constância é tudo. Seja nos seus aportes, na hora de ficar regularmente comprando e investindo em novos ativos, como também nas empresas que você investe, naquela empresa que você tem ação, que ela seja o mais regular possível no pagamento de dividendos, no pagamento de proventos. Portanto, depois de você ter filtrado aquela empresa, né, aquelas ações que paguem acima de 6% de dividend yield, é importante que você olhe nos últimos, pelo menos ali, 4 anos da empresa, como que foi o pagamento de dividend yield nesses anos anteriores. Se os últimos 4 anos a empresa pagou pelo menos 6% de dividend yield na maioria desses anos, tipo 2 ou 3 anos,
já é um bom sinal. Você já tem um bom indicativo que essa empresa tem como uma política distribuir dividendos recorrentes ao longo dos anos. Beleza? Claro, você não consegue marcar, né, escrever na pedra que a empresa vai continuar por todos os próximos anos, décadas, pagando da mesma forma, mas você tem um bom indicativo que a empresa prioriza pagar dividendos aos acionistas. Ela prioriza remunerar os acionistas em forma de proventos, tá bom? Isso vai te dar uma ideia muito boa dessa política de pagamento. E não seja aquele cara radical aqui. O que eu estou querendo dizer? O que é ser radical, Lucas? Se você pegar nesse histórico da empresa, de 4 anos, e em um dos anos a empresa não pagou 6%, pagou menos, tá tudo bem. Pô, nos outros 3 ela já pagou. Então é isso que eu estou querendo dizer, não ser aquele cara radical, aquele cara que, putz, a empresa pagou 5,8% de dividend yield em um dos anos desses últimos 4. Ah, não, essa empresa então está fora da minha análise, essa empresa eu não vou considerar como uma boa pagadora de dividendos, porque ela falhou em um ano. Não faz isso, beleza? Essa dica número 2 que eu estou te dando, essa história da constância, ele é um guia. Se você for muito radical, o que vai acabar acontecendo é que você vai ficar com um número tão pequeno de empresas na sua lista que, eventualmente, você não vai conseguir ter assim, não vai conseguir diversificar os seus investimentos. Ou ainda pode ser que você acabe ficando sem nenhuma empresa na lista aqui, nessa sua análise de boas empresas pagadoras de dividendos. Então, tenha bom senso, tá bom? Essas dicas que eu estou te dando, pelo menos 6%, que a empresa tenha recorrência, então que ela tenha pago ali pelo menos 2 ou 3 anos um dividend yield acima de 6%, são grandes guias, são os seus primeiros passos. Fechado? Se você quiser refinar esse número, fica à vontade. Ah, Lucas, eu quero diminuir um pouco aqui o filtro de 6% para 5%. Ok, lembre-se, a média de pagamento de dividend yield da Bolsa de Valores é de 2,5%. Então, pode baixar o filtro um pouquinho de 6% para 5%, para 4,5%? Pode. Mas se você baixar demais, você vai acabar caindo na média, você vai acabar sendo induzido a investir em empresas medianas. E aí, no final das contas, você vai receber um dividendo baixo. Dividend yield de 2,5% ao ano é um dividend yield baixo, tá bom? Então, fica atento com isso, com essas 2 primeiras dicas que eu te dei, mas não acaba por aqui. Até aqui, a gente construiu um primeiro passo, uma base sólida. Mas se você quiser receber os seus R$1.000 pingando na conta todos os meses, se você quiser ter proventos pingando na sua conta regularmente, você precisa dar mais 2 passos na hora de identificar essas empresas vencedoras, essas empresas boas, pagadoras de dividendos. O nosso próximo passo, a dica número 3, é um indicador que carinhosamente é chamado de payout. Nossa, Lucas, eu não entendo inglês. Payout, né? Dividend yield, payout, está usando uns termos muito difíceis. Vamos lá, fica tranquilo, esquece esse nome, que ele é um pouquinho chato, e foca no conceito, beleza? Foca em como você vai conseguir aplicar esse conceito a seu benefício na hora de identificar essas empresas. Dividend yield você viu que não é nada difícil, payout também não é. Idealmente, você deve encontrar um indicador, né, esse indicador de payout da empresa que seja abaixo de 100%. Payout é um indicador que vai medir quantos por cento do lucro a empresa pagou em forma de proventos aos acionistas no último ano. Exemplo, vamos para um exemplo prático. Imagina aqui que a gente criou uma empresa nossa, tá bom? Uma empresa dos pequenos investidores. Essa empresa, ela teve um lucro nos últimos 12 meses, no último ano, de R$1.000. Fechou? Para deixar a nossa conta aqui bem fácil. Se essa empresa, nossa empresa aqui dos pequenos investidores, lucrou R$1.000 e ela decidiu, né, e distribuiu R$600 desse lucro em forma de dividendos aos acionistas, aos sócios, quer dizer então que o payout dessa empresa foi de 60%. Que conta que a gente fez aqui? A gente pegou o lucro da empresa e dividiu, né, a gente pegou o quanto que ela distribuiu de lucro em forma de dividendos no último ano e dividiu pelo lucro da empresa do último ano. Esse valor percentual é o payout. Quanto maior o payout, quer dizer que mais, né, uma parte maior do lucro que a empresa teve, ela distribuiu em forma de dividendos. Quanto menor o payout, quer dizer que ela pegou um valor bem pequenininho do lucro para pagar em forma de dividendos. Então, se você encontra uma empresa que tem um payout alto, naturalmente você já começa a ter um ótimo indício que essa empresa prioriza o pagamento de dividendos aos acionistas. Se você pega uma empresa que tem um payout muito baixo, você entende que essa empresa não está distribuindo bons dividendos.
não está distribuindo grande parte do dinheiro que ela está gerando, a riqueza que ela está gerando em forma de proventos. Pô, Lucas, se ela não está distribuindo, então o que ela está fazendo com esse dinheiro? Olha, ela pode fazer algumas hipóteses, ela tem algumas possibilidades. Ela pode, por exemplo, estar retendo esse dinheiro para diminuir uma dívida, pode ser que ela já tenha uma dívida alta, ela queira diminuir a dívida, então ela está priorizando pagamento de dívidas. Ela pode pegar esse dinheiro, né, diminuir esse lucro, para fazer um caixa, para guardar o dinheiro do bolso dela e eventualmente fazer uma compra de uma concorrente, construir uma fábrica nova, fazer um investimento maior em marketing. Então ela pode separar esse dinheiro para uma estratégia de crescimento, né, de acelerar o crescimento do negócio dela. Cara, são muitos os motivos, né, são alguns aí os motivos que ela poderia decidir não distribuir tanto lucro em forma de dividendos. Mas quando você pega uma empresa que tem payout bom e historicamente tem um payout consistente ali alto, de pelo menos ali 50%, 60%, você já pode dizer que essa empresa é uma empresa que tem como uma política importante distribuir dividendos aos acionistas. E para nós, que estamos buscando aqui empresas boas pagadoras de dividendos, isso é excelente. Você consegue, a partir do olhar deste indicador de payout, identificar essa empresa que prioriza pagamento de dividendos e separar daquela empresa que de verdade não paga assim tanto dividendo quanto poderia. Beleza? Importante, tá? Fica atento. Muita gente, muito investidor iniciante que conhece esse indicador, ele vai logo procurar empresas que têm um payout muito alto, tipo muito, muito alto. E ok você procurar por isso, mas fique atento, porque o máximo sustentável de uma empresa é um payout de até 100%. Se a empresa tiver com payout acima de 100%, e sim, é possível, tem alguma coisa estranha. Vamos pensar aqui comigo, tá? Se eu falei para você que o payout é um indicador calculado, lucro da empresa dividido, né, valor total de dividendo pago dividido pelo lucro da empresa, se o payout é maior do que 100%, quer dizer que ela distribuiu mais dividendo do que o lucro. Caraca, isso é possível? É possível. Pensa, se a empresa tem um monte de dinheiro no caixa, lá na conta corrente do banco, independente se ela lucrou muito ou pouco, ela pode pegar aquele lucro todo dela, mais o dinheiro que ela tem na conta corrente do caixa e pagar em forma de dividendos. Ela pode fazer isso. Mas quer dizer que ela está consumindo dinheiro da conta corrente, quer dizer que ela está diminuindo o valor que ela tem no caixa para conseguir pagar esses dividendos. Isso não se sustenta ao longo do tempo. Se todo ano ela paga mais dividendo do que ela lucra, vai chegar uma hora que ela não vai mais ter dinheiro na conta corrente e vai zerar essa conta. E quando zerar, ela não vai mais conseguir manter esse pagamento de dividendo porque ele não se sustenta. Por isso que eu digo, payout até 100%, ok. Acima de 100% não é sustentável. Quer dizer que ela está consumindo dinheiro do banco dela, do patrimônio dela, do patrimônio dela para manter um pagamento de dividendos que não é condizente com o resultado dela, não é coerente com o lucro que ela tem gerado. Então, se você encontrar isso, fuja para longe dessa empresa. Vai dar ruim. Mais cedo ou mais tarde, vai dar ruim. Tá bom? Ah, Lucas, mas eu olhei aqui o histórico de payout da empresa, eu vi que ela pagaria ela pagou 80%, 90%, 70%, aí no quarto ano ela foi lá e pagou 120%. Isso é um problema? Ah, de novo, né? Não seja radical. Se nos últimos 4 anos ela pagou dividendo um payout, né, menor do que 100%, e depois em um ano específico ela pagou um pouco a mais, está tudo bem. Inclusive, esse um pouco a mais provavelmente foi do lucro ali que ela separou, né, pode ter vindo do lucro que ela separou nos últimos anos e ela não distribuiu tudo. Guardou um pouquinho no caixa e depois, no quarto ano especificamente, aqui no exemplo, ela resolveu pagar. Então, pô, um ano ou outro, um payout acima de 100%, ok. Agora, se você olha recorrentemente, todos os anos, payout sempre acima de 100%, e poucos anos abaixo de payout abaixo de 100%, aí ferrou. Fuja. Beleza? A lei diz, para você entender aqui, que a empresa deveria pagar no mínimo 25% de dividendos para os acionistas. Ou seja, o payout de todas as empresas deveria ser de no mínimo 25% ao ano. Então, se a empresa for uma empresa conservadora ou uma empresa que está querendo investir para crescer, ela vai acabar distribuindo só 25% do lucro. O payout dela vai ser bem baixinho. Logo, não dá para você considerar que essa empresa é uma boa empresa pagadora de dividendos. Praticamente todo o dinheiro que ela está gerando, ela está guardando ou investindo em outra coisa. Beleza?
E se a empresa teve prejuízo, aí ela não é obrigada a distribuir nada, né? Pensa comigo, a lei diz que a empresa tem que distribuir por ano no mínimo 25% do lucro. Se a empresa não teve lucro, teve prejuízo, não tem como distribuir nada, né? A empresa não teve dinheiro nenhum, muito menos ela vai conseguir tirar um pedaço desse dinheiro para te pagar. Na realidade, ela está tendo que tirar dinheiro do caixa, gastar dinheiro da conta corrente, pedir empréstimo. É exatamente igual na nossa vida no dia a dia. Se você, eventualmente, em um mês, né, gastou mais do que você ganha, quer dizer que você vai precisar tirar dinheiro de algum lugar para pagar suas contas. Ou você tem dinheiro na sua conta corrente, ou você tem dinheiro em algum investimento, ou se você não tiver dinheiro nenhum, você vai ter que tomar um empréstimo, um cheque especial no banco, para você conseguir honrar com as suas contas. Beleza? Portanto, avalie sempre, busque sempre por empresas que tenham um payout de até 100%. Se um ano ou outro no histórico tiver maior do que 100, está tudo bem, mas não pode ser recorrente e frequente. Idealmente, eu gosto de usar como guia o payout de 60%, tá? 60%, 70%, porque isso quer dizer que a empresa está pagando bons dividendos, né? Está separando um pedaço bom do lucro dela e nos premiando como acionista, mas ela está guardando um pedacinho do dinheiro para continuar fazendo o negócio rodar, investindo, crescendo. Se a empresa ficar toda hora distribuindo 100%, eventualmente os concorrentes vão começar, né, a crescer e tomar espaço dela. E aí ela vai ter que, em algum momento, correr atrás do prejuízo, tá? Bom, olha só, hein? Já dei aqui para você 3 dicas fantásticas. Falamos sobre dividend yield, te expliquei todo o conceito. Falei que o dividend yield de uma empresa boa pagadora de dividendos tem que ser acima de 6%. Falamos também, né, para você olhar o histórico dessa empresa. De nada adianta ela pagar em um único ano maior do que 6% e depois nunca mais pagar, né? Nos últimos anos ela só pagou uma única vez, então olhar o histórico, pelo menos os últimos 4 anos, e aí a maioria desses anos ela tem que ter pago acima de 6%. Falamos do payout, né, de até 100% idealmente. O número mágico seria de entre 60% a 100%. Falamos também sobre a constância e recorrência do payout. Agora a gente vai para a 4ª dica, que é o chamado endividamento. Beleza? Pensa comigo, tá? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo de pessoa física, eu e você. Se nós tivéssemos muita dívida, tá bom? Cara, quando cai o nosso salário, a gente vai ter que tirar uma parte razoável do nosso salário para conseguir honrar com essas dívidas, para conseguir pagar o banco, certo? Senão, a gente vai ficar no vermelho, né? A gente vai cada vez ver essa dívida crescer mais e mais. Então, de qualquer maneira, ter muita dívida nos obriga a tirar uma parte grande do nosso salário para honrar com a dívida. Essa dívida foi o empréstimo que a gente pegou mais os juros que o banco cobra. Então, no final, está sobrando menos dinheiro no nosso bolso. Se a gente ganha R$2.000 e tem R$500 de dívida, vai sobrar R$1.500. A gente tem que pagar nossas contas do mês e sobreviver com R$1.500. 500 já vai direto para o banco para poder pagar e fazer com que essa dívida não cresça, né? Para fazer com que a gente consiga quitar essa dívida mais cedo ou mais tarde. Nas empresas, essa dinâmica ela é exatamente igual. Funciona da mesma forma. Se uma empresa é muito endividada, se uma empresa tem uma dívida muito alta, automaticamente ela está pagando juros, né? Está pagando juros altos, eventualmente um juros sobre um montante de dívida muito alto, que faz com que ela tenha que separar um pedaço grande do dinheiro dela, do resultado dela, para conseguir honrar com essas dívidas. Isso é muito ruim. Isso faz sobrar menos dinheiro no bolso da empresa. Beleza? Por isso que você precisa encontrar e priorizar para uma empresa boa pagadora de dividendos aquela empresa que tem uma dívida controlada, uma dívida baixa, porque ela consegue dessa forma pagar dividendos, investir no próprio negócio, honrar com a dívida, tudo isso sem passar nenhum tipo de aperto. Para você conseguir identificar essa empresa que tem uma dívida controlada, eu gosto muito de olhar para o indicador chamado dívida líquida dividido por EBITDA. Pelo amor de Deus, Lucas, dívida líquida por EBITDA, que nome horroroso. Vamos lá, não é difícil de entender. Vou te explicar aqui, vou desmistificar, vou tirar a dificuldade desse nome para você entender como que você interpreta esse indicador. Primeiro, dívida líquida. Dívida líquida, de forma bem simples, nada mais é do que a gente pegar o valor da dívida da empresa, todo o valor que ela está devendo para o banco, menos, ou seja, subtrair o dinheiro que ela tem em caixa, o dinheiro que ela vai receber no curto prazo. Essa continha dá um resultado. Esse resultado a gente chama de dívida líquida. Dívida menos caixa. Beleza? Se este valor, dívida menos caixa, for negativo, quer dizer que é um ótimo sinal.
dívida menos caixa, se for negativo, quer dizer que o caixa é maior do que a dívida. Se o caixa é maior que a dívida, quer dizer que a empresa tem dinheiro suficiente para pagar todo o endividamento dela tranquilamente. Ótimo, isso é excelente sinal, tá bom? Dívida líquida, se a dívida líquida for positiva, então quer dizer que a dívida é maior do que o caixa, logo a dívida líquida deu positivo. Então quer dizer que a empresa não tem dinheiro naquele momento suficiente para honrar com toda a dívida. Mas tudo bem, né? Porque normalmente essas dívidas não vão vencer de uma hora para outra, elas têm alguns anos de validade de prazo. Então a empresa, ao longo dos anos, né, ela vai usando parte do dinheiro que ela gera para ir pagando essa dívida. Beleza? Ok, entendemos o que é dívida líquida. Mas, veja, se a gente fala de uma dívida líquida de uma empresa tipo a Petrobras, que é uma empresa de bilhões de reais, o valor da dívida dela, com certeza, é muito maior do que o valor da dívida, por exemplo, da padaria do seu Zé da esquina. Que, convenhamos, por melhor que seja a padaria do seu Zé, é muito menor do que a Petrobras. Então, se você olhar só o valor absoluto, olhar a dívida líquida, qual é o tamanho da dívida, e comparar empresas de patamares muito diferentes, você pode se enganar. Você pode achar que a dívida do seu Zé é muito melhor, né, porque ela é muito pequena comparada à dívida da Petrobras, mas você não consegue entender se essa dívida está controlada apenas olhando a dívida líquida. Você precisa comparar quanto de dinheiro a Petrobras está gerando, quanto de dinheiro a padaria do seu Zé está gerando, beleza? Quando você comparar a dívida versus o quanto que a empresa gera de dinheiro, aí você consegue ter uma excelente resposta se a dívida é controlada ou não é controlada. Se a Petrobras tivesse uma dívida de R$1 milhão e a padaria do seu Zé R$1.000, você falaria que a padaria do seu Zé tem uma dívida muito mais controlada. Porém, pode ser que a padaria do seu Zé consiga gerar só R$1.000. Então, no final das contas, praticamente tudo que a padaria do seu Zé vai gerar de dinheiro é o valor que ele vai ter que colocar para pagar a dívida. E a Petrobras, que você viu que tem uma dívida de R$1 milhão, se ela gera R$100 milhões, a dívida da Petrobras é muito mais saudável, muito mais controlada do que a dívida da padaria do seu Zé da esquina. Mesmo que nominalmente seja a dívida da Petrobras de R$1 milhão e a do seu Zé só de 1.000, entendeu? Então você vai precisar fazer uma relação dessa dívida com algum outro indicador, que é um indicador que a gente carinhosamente aqui chama de EBITDA. E sim, o nome dele é horrível. E eu não quero ficar entrando aqui no detalhe do que significa essa sigla. Eu quero que você entenda que o EBITDA, você vai interpretar ele da seguinte maneira. EBITDA é uma aproximação do potencial de geração de caixa da empresa. Caracoles. Tem aproximação do potencial de geração de caixa da empresa. O nome é feio, mas quer dizer o seguinte, se a empresa, né, pegasse tudo que ela vendeu, tudo que ela gerou de receita, e pagasse as dívidas, né, os custos básicos dela, para ela se manter funcionando, conta de luz, conta de água, né, matéria-prima, pagamento ali dos funcionários que trabalham naquela fábrica. Se ela pagasse essas contas, no final, o resultado disso a gente vai chamar de EBITDA, tá? Aproximadamente a gente vai chamar de EBITDA, que é o potencial que a empresa teria de gerar caixa a partir da operação dela. Então, quando a gente fizer essa relação dívida líquida dividido por EBITDA, a gente vai conseguir ter uma boa noção de quanto tempo a empresa demoraria para conseguir pagar aquela dívida dela, baseado no dinheiro que a operação da empresa consegue gerar ao longo do ano. Fechou? Então, dívida líquida por EBITDA é isso. Quer dizer o seguinte, quando a dívida líquida por EBITDA for um valor muito alto, quer dizer que a empresa precisa de muitos anos de trabalho, de operação dela, gerando dinheiro para ela conseguir pagar a dívida. Quanto menor for a dívida líquida por EBITDA, quer dizer que ela precisa de menos tempo de trabalho, de operação para conseguir gerar dinheiro e pagar a dívida. Fechou? E como eu não quero parar por aqui, eu quero te dar qual é o valor guia para você começar o seu ponto de partida e identificar se a empresa tem uma dívida controlada ou não. Fechou? Se você olhar para uma empresa e olhar a dívida líquida dívida por EBITDA, aquele indicador for menor do que 2 vezes, quer dizer, eu, Lucas, já considero que a dívida está muito bem controlada. Tá bom? Quer dizer que a empresa demoraria 2 anos gerando receita para conseguir pagar a dívida. Isso é controlado. Se for até 2,5, né? Então, pô, não é 2, é 2,3. 2,5, ok, também é uma boa referência. Maior do que 2,5, você começa já a ligar um alerta. Se for maior do que 3,
alerta vermelho, ponto de atenção, eu já considero como uma dívida potencialmente fora de controle. Uma dívida muito alta versus o que ela consegue gerar de dinheiro, pelo menos baseado no que ela gerou no último ano. Tá bom? Então, dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2,5 é o ideal. Se for maior do que até 2,5, ok. Se for maior do que 2,5, começa a ficar atento. Se for maior do que 3, fora de controle, ponto de atenção. Fechou? Viu? Não é nada assim tão difícil, né? Não é nada de outro mundo. Ainda que os indicadores tenham nomes até um pouco complicados e feios, o mais importante não é você ficar decorando o nome, o mais importante é você entender o que aquele indicador indica para você, o que aquele indicador te conta, o que aquele indicador está te contando da história daquela empresa. E aí, conforme você vai analisando diferentes indicadores, igual a gente fez hoje, nesses 4 grandes dicas que eu te dei aqui, você vai conseguindo ter uma visão mais ampla do resultado da empresa, se é sustentável, se não é resultado, se não é sustentável, se a empresa está cara, se a empresa está barata. Isso já te dá o ponto de partida, já te dá o guia de se vale a pena ou não comprar uma determinada ação de uma empresa ou não comprar, vender a ação de uma determinada empresa ou manter na carteira. Fechou? Resumindo aqui o que a gente viu hoje, então, dividendos, né, passados, a gente viu os 4 dicas aqui, mas é extremamente importante que você entenda que dividendos passados não garantem dividendos futuros. Tudo isso que eu te dei de dica te ajuda a filtrar, né, no universo de 500 empresas que a gente tem na Bolsa de Valores, qual que são aquelas empresas que de fato pagam mais dividendos e têm o potencial de pagar e continuar pagando dividendos de forma mais sustentável. Mas a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar o futuro, né? Então, por mais que você faça a análise, ela vai te dar um guia, vai te dar 80%, 90% de certeza de que você está acertando qual é a empresa. Mas sempre tem um pouquinho de chance de acontecer alguma coisa ao longo do tempo e sair do controle. Por isso que é importante que você sempre siga avaliando frequentemente os ativos que você tem na sua carteira, para entender se eles continuam no caminho certo ou se por algum motivo eles estão desviando do caminho ideal, que é gerar lucro e te gerar riqueza. Os 4 dicas que eu te passei aqui hoje, dividend yield acima de 6%, a gente considera como uma empresa boa pagadora de dividendos. Os dividendos esperam, né, e deveriam idealmente ter sido crescentes, ou pelo menos constantes nos últimos 4 anos, e sempre acima do patamar de 6%. O payout ideal é que seja maior do que 60% e menor do que 100%. E sempre, obviamente, o endividamento da empresa precisa estar controlado. Para isso, você vai olhar o indicador de dívida líquida dividido por EBITDA. Quando ele for menor do que 2 vezes, né, ou seja, menor do que 2 anos, quer dizer que essa dívida está controlada, é uma dívida sob controle. Se for maior do que 2,5, ponto de atenção. Se for maior do que 3 vezes, aí a coisa já não está tão boa. A dívida possivelmente já está descontrolada. Fechou? E aí, gostou desse conteúdo de hoje? Deixa aqui o seu like, não esquece de me contar nos comentários se você tiver alguma dúvida e também me falar se eu deixei mais simples a sua vida na hora de encontrar nessas boas empresas pagadoras de dividendos sustentáveis. E, lógico, não deixe de me seguir nas redes sociais. Se você quiser aprender e conseguir construir os seus R$1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora no mundo dos investimentos, então não deixa de consumir aqui e de me seguir todos os dias. Tem conteúdo novo sendo gerado para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.